No vídeo de hoje eu quero comentar com você que também é cristão sobre três coisas muito importantes. Eu coloco como a tríade da vida cristã. Ou seja, se você não entender essa questão dentro dessa tríade, a sua fé ou até mesmo a sua vida pode estar incompleta, ok? Então, dentro dessa tríade que eu considero muito importante, entre vários outros princípios que Deus estabelece através da sua palavra, muitas vezes nós vamos deixar a desejar. Então, eu considero essa tríade muito importante. Meu nome é Maurício Oliveira e nesse canal você vai ver coisas sobre a vida do empreendedor, mas também como o empreendedor deve cuidar da sua saúde mental. E a nossa fé faz parte também. Cada um vai ter a sua fé, provavelmente dentre várias pessoas que vão assistir esse vídeo, mas eu acredito que todos os que ainda assim têm uma crença na Bíblia, e principalmente aqueles que têm a Bíblia como sua regra de fé, no caso, os protestantes, os católicos e muitos outros segmentos religiosos que têm a sua Bíblia como a regra de fé, a doutrina, o molde principal ali da sua fé, vai concordar comigo. Por quê, pessoal? Como eu já falei, a Bíblia, ela coloca princípios, ou ela nos ensina princípios fundamentais que têm poder de transformar a nossa vida. Quantas pessoas tem uma mudança de vida após conhecer a Bíblia, tá certo? Então nós entendemos o poder de Deus agindo, o poder do Espírito Santo agindo na vida da pessoa, e quando a pessoa pratica princípios bíblicos na vida dela, ela tem uma transformação de vida. E a Bíblia, ela nos ensina também algumas questões, como eu coloquei aqui que eu anotei, que ela nos vai ensinar dentro desses princípios que vão transformar a nossa vida em várias áreas, seja a nossa área espiritual, tá certo? A questão emocional, a questão financeira, a questão social, a questão familiar, a questão de namoro, noivado e casamento. Então, os princípios bíblicos são muito importantes, ou são muito importantes para regular, para transformar e para direcionar a vida de cada um de nós. Só que muitas vezes nós até dizemos que acreditamos na Bíblia, que conhecemos a Bíblia, que acreditamos em Deus. É claro que muitos de nós não vão conhecer a Bíblia 100%, dominá-la no seu contexto geral, mas há muitos que conhecem muito bem, outros que conhecem mais ou menos e outros que conhecem pouco. Mas ainda assim, essa tríade que eu quero comentar com vocês, ela é muito importante. Por quê? Muitos de nós vamos ter algumas práticas cristãs. Só que ainda assim, se nós pararmos para analisar e conhecermos um pouco mais dos princípios bíblicos, nós vamos ver que estamos deixando a desejar. Quantos de nós, quando se fala em dinheiro dentro da igreja e fora da igreja, terão os que vão concordar e aceitarão o investimento financeiro junto à igreja, tem outros que vão criticar, mas se esquecem dos benefícios que a igreja traz para a sociedade, olhando apenas para as coisas equivocadas ou os erros de alguns cristãos. Só que nesse vídeo eu quero comentar sobre essa tríade, quero me especificar e não alongar em outros assuntos. Muitos de nós vamos ofertar financeiramente, vamos dar o dízimo e nós erramos muito quando temos aquela visão de fazer as coisas apenas dentro da igreja, dentro do templo. Dentro dessa tríade que eu comentei aqui no início, eu quero falar sobre a generosidade, que é algo que os cristãos precisam entender rapidamente, aprender rapidamente. Por quê? Nós muitas vezes vamos fazer as coisas dentro da igreja, estamos dispostos a fazer as coisas voltadas para dentro da igreja, para as pessoas da própria igreja, mas nós nos esquecemos de ajudar as pessoas ao redor do mundo. E o ato da generosidade, ela não vai se resumir apenas às pessoas que estão dentro da igreja, mas sim ao redor do mundo. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 9, o verso 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão
para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus é poderoso para retribuir qualquer ato de generosidade de qualquer cristão ao redor do mundo. E ela não diz que tem que ser apenas dentro do templo ou apenas para as pessoas do mesmo segmento religioso. Porque Deus é muito maior que uma placa denominacional, que uma instituição, que um país. Deus é muito maior. Olha só que interessante também, Provérbios capítulo 11 e o verso 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, lembre-se que o ato de ser generoso, primeiro, não se resume às pessoas da mesma religião, nem do mesmo país, mas sim ao redor do mundo. Então, se você quer fortalecer ainda mais a sua fé, ter experiências novas dentro da sua fé cristã, aprenda a ser generoso. Cumpra os princípios bíblicos que já estão pré-estabelecidos na sua denominação com o seu grupo religioso, mas não se feche apenas isso. Muitos de nós somos especialistas em fazer dentro da caixinha denominacional, mas se esquece de tirar essa tampa e olhar novos horizontes e olhar para outras necessidades ao nosso redor. No nosso dia a dia, entre os nossos vizinhos, nós não conseguimos, alguns de nós não conseguem socorrer um vizinho, mas consegue se achar tão eficiente dentro do tempo. Isso é um equívoco dentro de alguns princípios, principalmente essa questão da generosidade. O segundo princípio que eu vejo, que eu quero compartilhar com vocês aqui dentro dessa tríade, é a questão da lealdade. Infelizmente, no meio cristão, há muitas pessoas que falham na questão da lealdade. Quando você é novo, quando você chega num ambiente, há aquele acolhimento, mas o dia a dia vai mostrando que você vai ficando de lado. Vai mostrando que muitas vezes você não é tão considerado. Vai sendo claro que você a qualquer momento pode ser deixado de lado. Eu não estou entrando em mérito aqui nem se você cometer algo errado, se você falhar, porque aí é pior ainda, mas apenas no dia a dia. E aí entra aquela questão até no vídeo anterior que eu comentei, que quando você só é procurado por muitas pessoas, inclusive no meio religioso, é quando você é útil para alguém, quando você tem algo que se precisa, aí você é procurado. Caso contrário, você vai ser deixado de lado, cedo ou tarde, infelizmente. Então esse ato de lealdade, ele é muito importante. Esse segundo ponto sobre a lealdade, ela precisa ser vivenciada 100% na nossa fé cristã. Como eu já falei, é claro que muitas vezes podemos errar, podemos falhar, mas aí vem a correção, vem a transformação de lembranças de princípios bíblicos sobre a nossa vida e a gente começa ou corrige os nossos atos para agir realmente com lealdade, se caso foi falhado em algum momento. Então, olha o que diz Provérbios 20, o verso 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Olha que interessante esse texto. Provérbios 21, 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, esse segundo ponto da tríade da fé cristã, que é a lealdade, é muito necessário para todos nós. Porque às vezes nós nos achamos tão leais, mas quando aquelas pessoas erram contigo, quando alguma coisa ruim acontece contigo, como que é aquela consideração ou como você age em consideração àquela pessoa no que tange a lealdade? Você continua sendo leal ou esquece e deixa de lado aquela pessoa, abandona de uma vez por todas? Então é muito importante. Muitos cristãos se dizem muito bom, consideram-se aos seus próprios olhos cumpridores de muitos princípios, mas se a gente for analisar a generosidade, a lealdade, nós vamos começar ou precisamos analisar novamente os nossos valores e princípios. E o terceiro ponto
dessa tríade que eu comentei, o terceiro ponto é a questão da sinceridade, ou seja, ter uma única palavra. Eu posso não querer realizar tal situação, mas eu preciso ser claro, eu preciso ser o mínimo ali coerente com a situação e com a pessoa. Então, quando nós pensamos na sinceridade no meio dos cristãos, nós começamos a pensar e pensamos assim, será que tudo isso é verdade? Porque se a própria Bíblia diz que nós precisamos ter uma única palavra, tanto que Mateus vai nos dizer isso, que seja sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então nós temos que agir com sinceridade. Se eu não conseguir fazer algo para alguém, cumprir uma promessa ou cumprir o que eu disse que iria fazer, eu tenho que, o mínimo, pegar e conversar com aquela pessoa para não ficar com problemas, para eu não ser mal visto. Lembra que nós não somos perfeitos, podemos errar. Agora, o que não podemos é agir de maneira que vai se tornar normal e estamos achando que está tudo bem. Principalmente para nós cristãos, estamos dentro do templo, estamos buscando a Deus, estamos adorando a Deus, estamos servindo a Deus, mas nós não somos pessoas sinceras. Olha o que Provérbios 22 e 11 diz assim: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Olha Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, meus amigos, seguidores e cristãos ao redor do mundo, lembre-se desses 3 princípios importantíssimos. Podemos ser dizimistas, ofertantes, cooperadores dentro do culto, do ambiente religioso, mas lembre-se disso. O quanto a generosidade faz parte da sua vida, o quanto a lealdade faz parte da sua vida, inclusive o quanto a sinceridade faz parte de sua vida. Que esse vídeo seja para fortalecer a nossa fé e que a gente guarde essa tríade da fé cristã nos corações, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.